Bom, aqui no Show dos Esportes estamos com um convidado especialíssimo de Ori nesta noite. É um cara que chegou e tomou posse no comando de ataque do Grêmio, tem feito gols em quase todos os jogos e é o nosso convidado aqui na Rádio Gaúcha, no YouTube de GZH, para bater um papo conosco, Carlos Vinícius. Cara, obrigado por nos atender, seja bem-vindo, tudo bem? Boa noite. Boa noite, é um prazer estar falando com vocês da Rádio Gaúcha. Prazer enorme estar aqui, a gente compartilhar um pouco aí do nosso momento e do futebol. Deixa eu começar então pelo início, lá atrás. Como é que começou a tua história no futebol, cara? Como é que começou na quadra, começou no campo, do Maranhão? Conta um pouquinho pra gente esse teu início de carreira lá atrás, olhando assim hoje aqui no Grêmio, depois de passagem no futebol europeu. Como é que foi lá no início, guri, criança, sonhando em ser jogador de futebol? Sim, sou de Bom Jesus das Selvas, Maranhão, cidade pequena, né? Como todo brasileiro inicia, com um grande sonho de se tornar jogador de futebol, porque o nosso país, os craques que passaram pelo nosso futebol brasileiro nos traz, brasileiro e mundial nos traz, desde criança, esse sonho de tornar jogador de futebol, e comigo não foi diferente. E bem difícil, uma cidade pequena do interior do Maranhão, a gente sabe como é que é a dificuldade no futebol, e ainda mais quando tu fica muito distante do cenário do futebol brasileiro, que a gente sabe que é o centro do nosso futebol. E logo tive a oportunidade de ir para Goiânia com 13, 14 anos, que foi justamente para isso, para tentar na bola. Graças a Deus deu certo. Logo com 2 anos que eu estava em Goiânia, já recebi o convite de ir para o Santos Futebol Clube, onde eu tive a minha oportunidade de iniciar minha base, minha formação no futebol. E foi aí onde tudo começou. Depois eu, como vocês sabem, concluí a minha base, a minha formação no Palmeiras. Então, assim, foi difícil porque, como eu falei, o Maranhão, dentro do futebol, ele fica muito distante do cenário, né? E a gente sabe que é difícil, foi difícil para mim e é difícil para tornar jogador de futebol. É por isso que quando eu saí e realizei esse sonho, e continuo realizando ele, hoje eu tenho um projeto lá na minha cidade, Escola de Futebol V95, porque eu sei a dificuldade e o quanto eu puder fazer para tornar esse caminho mais fácil e trazer a realidade do futebol mais para perto do Maranhão e da minha cidade em si. Vou tentar e estou buscando isso para que as coisas continuem dando certo como deu para mim. Isso é legal, né, Vinícius, porque tu teve um caminho mais complicado para chegar onde tu chegou e tu tá querendo de alguma forma impactar, ou seja, devolver de certa forma o que o futebol te deu um pouco para a tua comunidade, para as pessoas que estão lá. Como é que é a tua relação com a tua cidade hoje? Se tu costuma ir lá, se tu costuma conversar com a garotada por lá, como é que é a tua proximidade com o local onde tu surgiu? Posso dizer que é excelente porque eu até brinco com os meninos que, como a gente estava na Europa e até mesmo quem vive aqui no Brasil, tá sempre, quando tem uma folga grande, quer ir para Dubai, para esse lugar, eu falo para os meninos que Bom Jesus das Selvas é melhor do que Dubai para mim. Porque realmente quando eu tenho uma oportunidade, e agora estando aqui no Grêmio, estando aqui no Sul, fica mais próximo do que quando estava na Europa. Então sempre quando surge a oportunidade, o meu lugar, o meu canto é em Bom Jesus das Selvas, meu povo sabe o carinho que eu tenho por eles, e sempre quando tem essa oportunidade eu tento ir para lá, até porque para eles perceberem que é possível, né? Chegar onde eu cheguei, estar onde eu estou, tornar isso cada vez mais uma realidade alcançável, né? Então isso parte sempre quando eu tenho essa oportunidade de estar próximo dele e compartilhando aquilo que a gente vive fora lá do Maranhão, da minha cidade, trazer para ele a realidade para ser mais próximo, que eles venham a sonhar e buscar. Tanto que o título do meu projeto lá é Volte a Sonhar, porque eu percebi que por muito tempo o sonho ficou muito distante dele. Então o intuito do projeto é trazer esse sonho mais para próximo, para que eles voltem a sonhar e realizar os sonhos dele, não só dentro do futebol, mas dentro de cada uma das suas funções. Vinícius, ainda sobre esse período inicial da tua carreira, quando surge a oportunidade de ir para o futebol europeu, o que passou pela tua cabeça, né? O que foi te dito naquele momento sobre a possibilidade de jogar fora, e quais eram as tuas missões saindo do Brasil e buscando a vida longe do nosso país? Porque, como bem destacou o Jory, o caminho não foi fácil, a gente imagina, né? Para chegar no topo em clubes de massa, como o caso da Turquia, ou
na principal liga do mundo. O que o Carlos Vinícius percebia da realidade naquele momento que surgiu a chance de jogar no futebol europeu, começando de baixo, buscando o topo lá? Eu, quando concluí a minha base, né, no meu tempo de formação, como eu costumo dizer, a água bateu na canela, né? Foi difícil, foi um tempo difícil, é uma transição difícil, não só para mim, mas para todos os jogadores. Quando torna jogador profissional de futebol, essa transição da formação ali do último ano do sub-20 para o profissional, ela é muito difícil. E para mim não foi diferente. Foi o momento mais complicado da minha vida, que até cheguei ao ponto de desistir da carreira, porque realmente estava complicado. Mas foi quando eu recebi no Grêmio Anápolis, quando eu estava no Grêmio Anápolis, segunda divisão do Campeonato Goiano, foi quando um diretor do Real Esporte Clube da segunda divisão lá de Portugal estava num treino e viu, me observou e gostou. Ou seja, numa terça-feira já estava tudo certo para parar de jogar bola. Eu ia só fazer esse último treino, que foi um coletivo. E ele me viu e na quinta-feira eu já estava viajando para Portugal. Então, assim, foi algo, não vou dizer muito rápido, porque o processo foi duro, foi longo, mas a mudança de chave ela foi rápida, né? Estamos falando aí de 2, 3 dias que tudo mudou, porque estava realmente difícil. Eu costumo até dizer que a transição, quando tu vai atravessar esse mar do 20 pro profissional, muitos jogadores morrem. E não morrem pela questão técnica, morre pela oportunidade, por muitos fatores, que tu tem que ser muito forte, tu tem que ter algo. Obviamente que eu não tenho aqui a receita preparada, mas eu digo que essa transição, ela morre muitos jogadores, né? E às vezes o jogador em si não tem culpa, porque vivemos num país que tem muitos jogadores e pouca oportunidade, digamos assim. São milhares. Mas nem Exato. Eu até falo que, por exemplo, Portugal, que é um país que forma muito jogador, treinador e diretores e por aí vai, Portugal, talvez ele tenha muita oportunidade e poucos jogadores, digamos assim. Já o Brasil é diferente. E foi quando eu recebi essa oportunidade para a segunda divisão em Portugal, é a entrada minha na Europa. O meu contrato era de 1 ano, só que a gente sabe que na Europa tem a janela de janeiro, e eu sabia que eu tinha que dar tudo nesses 5, 6 meses, porque eu poderia até voltar nessa janela no meio do ano. Então eu fui para Portugal com um objetivo só, me firmar e virar verdadeiramente a chave de oportunidade da minha vida. E deu certo. A verdade é que numa certa terça, quinta-feira para desistir, passar de 4, 5 meses, eu assino 5 anos de contrato com o Napoli, na Itália, que inclusive quando eu fui para lá era até o Ancelotti treinador. Então assim, por isso é que eu falo que eu sempre volto à minha cidade, sempre procuro falar dessa história, porque traz também um pouco de ânimo, de certeza de que é possível chegar mesmo aos 45 do segundo tempo. Quando eu chego em Portugal, eu já chego com 22 anos. Né? Então, ali 4, 5 meses, mudou tudo. É quando eu assino com o Napoli, da Itália, 5 anos, mas continuo no clube da segunda divisão. Termino como vice-artilheiro da competição, meu clube desce de divisão, e aí é onde eu começo a ter ali minha história na Europa, ter ali minha caminhada na Europa, digamos assim, e passo por clubes, como vocês sabem, vou emprestado do Napoli para o Rio Ave, faço 6 meses, depois vou no Mônaco volto para Portugal, que é o Benfica, do Benfica vou ao Tottenham, do Tottenham PSV Fulham Galatasaray, retorno pro PSV, retorno pro Fulham, e agora tô no Grêmio. Então assim, tudo foi um processo difícil, doloroso, mas as mudanças foram rápidas ali, e graças a Deus fui feliz e sou feliz e continuo feliz de estar disputando grandes campeonatos ao longo da minha carreira. Mas é interessante o seguinte, olha quantos países tu passou, ou seja, essa é a cultura que o cara agrega, aquele menino lá que sonhava esse jogador, né, viveu em países importantes da Europa. Eu acho que o Carlos Vinícius, que chega aqui no Grêmio em 2025, ele carrega toda essa bagagem, né, não só do futebol, mas também da bagagem da cultura, da história, da vida. Eu acho que isso é legal também, né? Sim, é isso que eu procuro trazer, né? A certeza de um sonho impossível, de que pode chegar lá, né? Que, ainda mais para quem me conhece, o Carlos Vinícius de Bom Jesus das Selvas, olha toda a história, é quase que impossível, né? Ou seja, é quase que impossível em tantos anos que a minha cidade tem,
que o Estado tem, eu acho que nunca saiu. Eu sou o primeiro que saiu e fez e chegou ao topo a nível de campeonato, né? Que é a Premier League. Então, assim, por isso é que eu procuro sempre ter esse contato, passar essa história, que eles me vejam ali presencialmente, para que eles venham a perceber que isso realmente é real, que isso dá para chegar, né? E, graças a Deus, com a condição, a gente poder também proporcionar não só de estar ali presente, de trazer para ele a realidade do sonho, mas também tentar montar um caminho para que eles venham a chegar, que é o caso do meu projeto, para que eles venham tentar chegar também e buscar e ter a oportunidade de mostrar o seu valor para o mundo. Agora, é claro, né, Carlos Vinícius, que se a gente pegar a tua trajetória, embora tu tenha feito base ali no Santos, tomou um pouco d'água dos meninos da Vila ali, que é sempre importante, né? O pessoal tem alguma coisa diferente lá, aí passa por Palmeiras, mas logo tu já sai para ir jogar em Portugal e, de certa forma, tu ficou um certo tempo meio, digamos, fora do radar do torcedor brasileiro, né? Talvez, assim, os torcedores, as pessoas que acompanham o futebol tenham demorado para conhecer o Carlos Vinícius a partir do sucesso que tu foi tendo nos clubes do futebol europeu. Pô, tem um brasileiro aqui. E, de certa forma, esse teu retorno agora, né, no futebol brasileiro, essa tua chegada ao Grêmio, de certa forma é meio que quase que uma estreia, entre aspas, assim, em uma grande liga, uma grande equipe do futebol brasileiro. Porque, como jogador profissional, de certa forma, é a tua primeira passagem no futebol brasileiro para dizer assim, cara, eu sou o Carlos Vinícius, que saí lá do Maranhão, rodei a Europa, mas no futebol brasileiro eu tô dando as caras aqui. E acho que tu não poderia ter um resultado melhor, né? São 10 gols em 13 jogos. Então, como é que tu viveu essa expectativa de chegar ao Grêmio, de saber tudo que tu passou para agora estar numa Série A de Campeonato Brasileiro e a resposta que tu tá tendo dentro de campo? Sim, isso do conhecer, eu penso que isso é normal, até porque, por exemplo, a Premier League, se eu não me engano, ela não passa em canal aberto. Só fechado. Então, daí já parte é normal que o torcedor... E digo mais, o brasileiro, ele acompanha muito bem o Brasileirão. Porque é um campeonato muito forte, é um campeonato de topo, é um campeonato que tem um nível muito alto. Eu me arrisco a dizer, talvez, se o campeonato nosso não fosse um nível tão alto, a população procurava por assistir campeonato fora. E aí parte daí, que eu acho normal do povo brasileiro ainda não conhecer, não só o Carlos Vinícius, mas muitos jogadores, inclusive a gente tem visto na seleção brasileira muitos jogadores que têm sido convocados, que quando a gente olha, quem é? Mas tem grande estatística lá fora, tem grande moral lá fora, tem grande nome lá fora, e isso passa por ser normal. É tanto que também para mim era um sonho de jogar o Brasileirão, sempre tive isso em mente, sempre falei para as pessoas próximas que minha carreira era saltaria completa depois que eu disputasse o Brasileiro, por mim, pela família. Eu brinco que a minha família hoje fica mais feliz de ver eu jogando no Brasileiro do que quando via eu jogando na Premier League, por exemplo. Porque na cabeça deles, eu jogando um Campeonato Brasileiro hoje, aí fala, não, realmente ele tornou jogador profissional de futebol, porque era o que eles queriam e sonhavam de ver eu disputando o Campeonato Brasileiro. E agora o jogo que teve do Palmeiras estava passando para o Brasil inteiro, grande parte do país, o jogo ao vivo, canal aberto, que a gente sabe que é muito democrático, o canal aberto ele atinge todo mundo. Sim. O canal fechado que passa, né, a Premier League, por exemplo, uma bolha que acompanha a gente, aqui é a bolha que acompanha. Exato. Mas daqui a pouco tu vai aqui em Porto Alegre, numa periferia, não tem o canal aberto, fechado. Né? Vai acompanhar o jogo do Campeonato Brasileiro. Então, sim. Bem essa tanto que eu vejo, por exemplo, fiz gol contra o Chelsea, que é o Fulham. Chelsea é um dos clássicos ali, os estádios são na mesma rua e tudo. E a verdade é que eu vejo a alegria mais da minha família de eu ter marcado, por exemplo, o último gol contra o Palmeiras, que é um jogo muito acessível por eles e tudo, tem a ver com a televisão e tudo. Então, assim, porque não é qualquer cara que vai fazer um gol contra o Chelsea. Entendeu? Mas assim, mostra verdadeiramente que a alegria que eles estão de me ver no Campeonato Brasileiro e tudo. Por isso é que eu sempre busquei também, não só para minha realização, para mim, de jogar o futebol brasileiro, mas também por ver a alegria deles de me ver jogando futebol brasileiro. E quanto a isso de ser conhecido aqui ou lá fora, isso para mim, no fundo a gente tá para praticar o nosso melhor futebol e ajudar o clube que a gente tá e deixar com que
os números, a performance, a boa performance, deixa falar por si só. É como eu falei, é normal que não conheciam a fundo o Carlos Vinícius, como não conhece muitos que estão lá fora, que são muitos bons jogadores, e a gente vê sendo convocado, faz parte, e eu olho sempre pelo caminho de que talvez eles não acompanhem lá fora por conta do acesso na televisão, e também porque a gente tem uma liga aqui muito boa. Bom, eu não ia perguntar isso, confesso, mas como o assunto apareceu na fala do Vinícius, talvez eu me sinta obrigado a perguntar sobre isso, tá? Que é o seguinte: em relação ao nível do futebol brasileiro e aos jogadores que estão sendo convocados aqui do país, especialmente na tua posição, o Caio Jorge é o artilheiro do campeonato, o Vitor Roque bateu na Europa e voltou muito cedo, e a gente está, querendo ou não, às vésperas de uma Copa do Mundo. Sem nenhum tipo de pressão, eu te pergunto o seguinte, Vinícius: o sonho de vestir a amarelinha, ela existe? Com 30 anos, com 10 gols marcados em 13 jogos? Ou deixa isso de lado, foca no que o Grêmio precisa fazer para se recolocar entre os grandes do futebol nacional em termos de conquistas? Eu acho que, eu sempre falei isso, que quando tu disputa uma competição de nível alto como é o Brasileirão, isso, quer tu ou não, te traz esse sonho, te traz essa vontade, te traz essa visão que é a seleção brasileira. E todos nós sabemos, tanto o jogador como o torcedor sabe a importância que a seleção brasileira tem para nós, que verdadeiramente somos diferentes como seleção, como torcedor da seleção. Então, eu não posso vir aqui e dizer que, e digo isso não só porque estou num bom momento, mas em todas as fases da minha vida, a seleção ela sempre foi um sonho, sempre vai ser um sonho, mesmo que seja nos últimos dias de carreira, mas vai ser um sonho porque sabemos nós o tanto que a seleção representa para nós, né? Então, sabendo eu da alegria minha e da minha família, só de jogar o Brasileirão já é o que é, imagina estar disputando pela nossa seleção. Então, é um sonho, é algo que a gente busca. Obviamente que o meu foco, eu sei que o meu foco, sendo ele 100% no Grêmio, a performance 100% no Grêmio, vai me levar a coisas boas a nível de seleção. Não vale a pena eu estar tão focado na seleção e esquecer de fazer meu trabalho, que é a realidade hoje, no Grêmio. Então, obviamente, busco por isso, sonho, como todo sonho, mas sonho dentro de uma realidade palpável que hoje é o Grêmio. Preciso dar 100%, continuar dando 100% pro Grêmio e deixar as coisas acontecer. Falando em Grêmio, né, quero saber por que a tua escolha de vir para cá, como é que, né, nasceu, foi construída essa tua vinda para cá, e tem um detalhe histórico do Grêmio. A gente estava conversando, o Filipão veio aqui falar conosco antes da gente iniciar esse papo. O Grêmio tem uma cultura do centroavante, a cultura do cara da frente, do camisa 9, da camisa 95, mas o homem de área. A gente pode pegar 95, que diz muito sobre o Filipão, Filipão, que é o ano da Libertadores que o Filipão conquistou isso aí, comandando o Grêmio. Mas é isso, assim, o ex-presidente do Grêmio falecido, foi nosso colega também da Rádio Gaúcha, o Cacalo, apaixonado por centroavante. Para o Cacalo, o time tinha que ter centroavante, o cara da área, o cara que resolve. Como é saber que tu está num clube que tem essa cultura, né, de grandes nomes, Alcindo, Jardel, eu vou citar aqui, enfim, todos da história, lá dos anos 50, anos 60, vindo até 2025. Como é que bate para ti isso? Chega a ser até quase uma responsabilidade ser um cara no clube que tem essa cultura do centroavante. Eu disse isso quando eu cheguei, que para mim o atleta não escolhe o Grêmio é que escolhe o atleta, né? E comigo não foi diferente. Quando eu recebi o convite do Grêmio, mexe porque é um clube grande, a gente sabe, e eu repito sempre isso, que o Grêmio, para mim, a grandeza do Grêmio é o Grêmio, nas quartas-feiras, às 9h45, disputando mata-mata de Libertadores, e o Grêmio copeira. Isso é que eu tenho na minha cabeça, como eu não sou do Sul, mas sou do Maranhão, ou seja, somos dali de fora do Sul, a gente tem na nossa cabeça, e hoje presencio isso dentro, é o Grêmio, o Super Grêmio copeiro, nos mata-mata de Libertadores, nas finais de Libertadores, nos campeões de Libertadores. Então eu fiquei com isso, e eu tenho isso na minha cabeça do Grêmio. E quando tu recebe um convite do Grêmio que linka com toda essa história do centroavante, do camisa 9,
do verdadeiro centroavante de área, né? Que me arriscar a dizer que muitos clubes abriram mão disso, e não é culpa dos clubes, mas é da forma. Que não tem, não, é quase uma. Sim, mas também já tem a ver com a formação. O futebol está formando muito mais, a gente costuma dizer, os 9,5 do que os centroavantes de ofício. Isso é mais a formação, para mim, é a formação que está vindo do futebol. E o Grêmio nunca desistiu, o Grêmio sempre teve e nunca desistiu dessa posição do centroavante, do 9, dentro da área. Eu fico feliz pelo Grêmio ter me escolhido, pelo Grêmio ter feito o convite, e fico feliz de até esse momento de continuar elevando esse nível dos camisa 9. Se a gente fosse estar aqui, tem aí alguns que marcaram. Inclusive a gente está aqui num CT, o nome do CT é Luiz Carvalho. O cara foi centroavante do time do Grêmio, foi presidente do Grêmio, isso, né, anos 50, anos 60, e eu citei o Alcindo, que é o maior artilheiro da história do Grêmio, mas posso citar vários, né, vários jogadores que marcaram, né. Sim, isso. A história do Grêmio, toda ela é marcada, cada um nas suas épocas, por grandes centroavantes. Então, isso nos traz um certo tipo de honra, traz também um certo tipo de responsabilidade. E o que eu mais quero e trabalho todo dia, como eu falei na minha apresentação, é que continue essa história dos centroavantes de área no Grêmio, que não venha acabar aqui por aqui. O meu foco, o meu trabalho é que venha continuando esse trabalho e essa história dos grandes centroavantes daqui do Grêmio. Agora, Vinícius, a tua chegada ao Grêmio, embora tenha acontecido na metade desse ano, ela não começa na metade desse ano. Porque há um bom tempo a gente ouve o teu nome ser mencionado nos bastidores do Grêmio. Quando o Grêmio falou em João Pedro Galvão, quando falou em Rodrigo Muniz, acho que até quando contratou o Diego Costa, enfim, faz alguns anos que a gente ouve o teu nome sendo ventilado no ambiente do Grêmio. Esse contato já aconteceu lá atrás e não se avançou por algum motivo, e o que aconteceu de diferente agora para essa chegada? É como eu falei, quando o Grêmio te chama, tu tem que atender o convite. E o Grêmio me chamou, tirando essa vez, já acho que 2 vezes atrás, e não tivemos sucesso na situação por conta do clube que eu estava, em termos de contrato. A gente sabe que quando a gente está com um contrato fixado, não parte só pela parte do atleta, mas também do clube. E nesses 2 momentos não tivemos sucesso, tanto da parte do Grêmio como da minha, porque eu tinha que cumprir contrato, cumpri. E já nessa última situação, como eu falei, a última vez que o Grêmio me chamou, eu estava livre de contrato e foi super rápido a situação. Acho que eu estava até num jogo contra o jogo de ida contra o Vasco. Estava no Rio de Janeiro, na casa de um amigo, e foi coisa ali, fui no hotel, resolvemos rápido. No passado outro dia eu já estava aqui pousando em Porto Alegre. Foi muito rápido o acerto de tudo e hoje eu estou aí. Maravilha. Agora, nesse mesmo período, Vinícius, na tua entrevista de apresentação, deu para perceber essa tua facilidade em se comunicar, né, em se expressar no microfone, e até uma habilidade em contornar algumas falas. Eu me lembro de uma que tu chegou a falar sobre dar 100%. Era um momento ruim que o Grêmio vivia quando tu chegou, né? E aí tu contornou, não, dar 100% mais do que a gente já está fazendo aqui, do que os colegas estão fazendo aqui. E a gente consegue observar a partir disso um perfil de liderança, entendeu? Não só aqui no microfone, mas dentro de campo, com os gols marcados. Qual é essa liderança que tu exerce hoje no dia a dia do Grêmio? Especialmente quando a gente olha para muitos meninos que estão aparecendo do time de base, para no futuro serem grandes jogadores aqui no clube. O que tu faz no dia a dia que te torna também um líder dentro desse elenco tricolor? Eu creio que antes da fala, de tu abrir a boca, de falar, é muito importante o exemplo, o bom exemplo, vivido ele no dia a dia, de treino, de jogos e no dia a dia, mesmo dentro da sociedade. Isso é importante porque eu creio que quando eu for abrir a boca para falar, a pessoa que está ao meu lado vai parar para ouvir, porque a gente busca sempre dar o bom exemplo no dia a dia. E tem acontecido isso, a gente, desde quando chegou, o pensamento é esse, de dar mais do que o 100%, porque eu me arrisco a dizer que um campeonato que a gente joga só o 100% às vezes não chega, tem que dar mais para a gente ter sucesso, e foi isso que aconteceu, não só com a minha chegada, mas com a chegada de outros reforços. E quando eu digo de outros reforços, não quer dizer que os reforços foram o salvador da pátria, não.
os reforços elevaram o nível dos que já estavam também. Porque a gente sabe da dificuldade que é a competição, né? E quando eu citei dos 100%, não é dos que estavam, não estava dando 100%, é que precisava de algo a mais, e ele sabe disso. É tanto que quando chegamos, elevamos o nível dos que já estavam, e o Grêmio é que ganha com isso. Porque, eu volto a repetir, é um clube grande, é um clube histórico, é um clube que tem que estar lá em cima, e para estar em cima temos que ter grandes jogadores, não só os que chegaram, mas elevar dos que chegaram e elevar também o nível dos que já estavam. E eles perceberam isso, e a gente vê isso, tem jogadores que têm crescido cada vez mais, então esse é o nosso objetivo, e a liderança ela é, como se diz, a gente vai trabalhando ela no dia a dia. Eu nem gosto de me colocar nesse posto, porque tem muitos aí dentro do nosso plantel que tem muito mais experiência e tudo, que passa também esse exemplo de liderança, e eu, como eu falei, eu venho para um campeonato que eu nunca joguei, então eu também sou aprendiz nele, né? Eu também busco todo dia aprender como jogar, como praticar esse campeonato, que é muito difícil. Então, assim, também sento na cadeira de ouvinte, né? Obviamente que toda a história que a gente tem, ela nos dá um crédito para a gente dar um conselho e aconselhar, e eu fico feliz porque tem muitos jogadores aí que ouvem algum conselho ou outro, mas é como eu falei, muito mais tenho aprendido dentro desse campeonato do que... Agora, é interessante, o Carlos Vinícius estava falando assim que a chegada dele potencializou outros jogadores que estavam aí, porque com certeza, né, Vinícius, ter um cara lá para dar o passe e ele colocar a bola para dentro ajuda também, né? Então é evidente que potencializa os outros jogadores, mas o teu papel como finalizador, com os gols que tu está fazendo, olha, é decisivo na caminhada do Grêmio. A gente fez uma conta outro dia, os gols que tu fez pelo Grêmio, muitas vezes eles são gols que determinam a vitória, ou que determinam de repente um empate, ou um ponto conquistado, e se a gente somar, claro que tu não fez o gol sozinho, tu não jogou, né? Não jogou o Carlos Vinícius contra todo outro time adversário, tinha que ter alguém para te dar o passe, mas tu botou a bola para dentro. E nessa conta dos gols feitos por ti, se a gente for somar, olha, por baixo, assim, 10 pontos do Grêmio saíram dos teus gols. Como é que tu encara também esse protagonismo que tu tem nesse momento de saber... O torcedor vê isso, né? O torcedor... Não, a gente nota na hora da escalação, né? Quando sai a escalação, teu nome é um dos mais aplaudidos, né? E o torcedor tem um pouco essa ideia assim, pô, se o Carlos Vinícius não tivesse chegado, o Grêmio talvez estivesse brigando lá embaixo, ou mais atrapalhado na tabela. Com a tua chegada, o Grêmio está numa situação mais tranquila nesse momento. Como é que tu encara esse protagonismo que tu tem hoje? Sim, partindo do princípio técnico, né? Eu costumo dizer que o campo é a zona de construção, de preparação e a zona de finalização, ou seja, ali a zona do zagueiro, meio campo e atacante. Construção, preparação e finalização. A minha função é finalizar, a minha função é concluir. Mas eu só vou concluir se a zona de construção e preparação preparar bem. Então não cabe a mim trazer esse mérito todo para mim. Obviamente que a gente sabe, e ele sabe próprio, que é importante essa finalização, é importante essa conclusão. Para quê? Porque todo o trabalho vem a ter honra, né? Todo o trabalho vem a ser concluído, a gente trabalha para isso, constrói, prepara para finalizar bem, né? E eu fico feliz de trazer essa conclusão, trazer essa finalização. Tenho estado num bom momento, tenho estado desde quando cheguei, e isso parte, é por isso que eu não posso vir aqui trazer o mérito só para mim, porque a forma que eles me receberam foi muito bem. E a gente sabe a dificuldade que é um jogador chegar e não ser bem recebido, o tanto que isso interfere lá dentro de campo. E comigo foi ao contrário, porque me receberam bem desde o primeiro momento, e as coisas desde o primeiro momento foram dando certo dentro de campo. Tive alguns problemas de lesão, e até nisso tive um cuidado muito bom da parte médica do clube. Nos momentos certos me seguraram para não atrapalhar o processo, que eu queria muito ajudar, me seguraram, e bem, graças a Deus as coisas correram bem fisicamente. E dentro de campo tem corrido bem. Fico feliz dessa confiança dos atletas, da torcida e de todo mundo no trabalho que a gente vem fazendo, mas é como eu falei, não posso vir aqui e dizer que essa conclusão ela é só minha,
porque, como eu falei, tem toda uma preparação até chegar lá no gol, tem toda uma preparação até chegar lá nos tais 3 pontos. É muito difícil para mim chegar aqui e dizer que o Carlos Vinícius deu X ponto ao Grêmio. Não tenho hipótese nenhuma se não for todo um trabalho feito, desde a equipe técnica, com essa ideia para passar para os jogadores executar e chegar lá na conclusão do Carlos Vinícius. E é até engraçado, porque quando eu falo que eleva o nível, o André, fiquei no banco do Botafogo e o André foi lá, fez gol. Então, assim, isso é bom para nós, porque eleva o nível da equipe, eleva o nível do clube, e tem que ter jogadores preparados, precisa, porque dentro dessa preparação toda, dentro desse trabalho todo da equipe, a gente precisa concluir, e tá nas nossas mãos, do centroavante e do atacante, concluir todo esse trabalho. Tem uma pergunta que eu sempre gosto de fazer, Jorge, porque a gente tem raras oportunidades de conversar com vocês, enfim, no dia a dia. Como é que tá a tua adaptação a Porto Alegre? O que tu tá achando da cidade, né? O que tu gosta de fazer em Porto Alegre? Como é que é a tua rotina? Terminou o treino, vai para casa? Já tomou o chimarrão do Filipão? Aqui. Ele tava corneteando a gente, ninguém tomou o chimarrão. E você não toma chimarrão? Como é que é esse dia a dia do jogador fora do treino, fora do jogo, da concentração? Eu sou um cara muito caseiro e tranquilo, né? Família. Eu procuro sempre como se diz, a minha rotina ela é muito simples, né? Minha rotina é muito simples, é treino, casa, treino, e quando tem as oportunidades, obviamente que a gente tem um tempo em família. A verdade é que minha família está muito feliz aqui em Porto Alegre, isso facilitou muito, porque a gente já vinha de 8, 9 anos lá fora, e essa era a minha preocupação quando voltasse para o Brasil, porque eu tenho um filho de 10 anos e uma filha de 6 anos, e minha preocupação era essa, de mudar a chave para um Brasil, que a gente sabe como é que é o Brasil, ele tem algo diferente de todos os países, a gente tem algo, como é que se diz, vive-se muito, né? São brasileiros, mas não são brasileiros. Não passou o tempo todo lá fora, praticamente, então essa é a minha preocupação, e posso dizer que acertei a 100%, nessa vinda a nível de cidade, não só como a nível de clube, mas também a nível de cidade, porque a adaptação está sendo muito boa, estou muito feliz mesmo, minha esposa, meus filhos, eu também, obviamente, estou feliz, quando eu digo a minha família em primeiro lugar, porque minha rotina passa por ser aqui e na China é igual, é treino, jogos, casa, e para eles sentem mais quando a adaptação em termos da cidade é difícil, eles sentem mais, porque minha rotina passa por ser a mesma. Então eu estou muito feliz aqui em Porto Alegre, eles estando felizes, eu estou muito feliz também, e graças a Deus com o desempenho que a gente vem desempenhando aí. O chimarrão, eu gosto do chimarrão do Bola aí, tem um massagista nosso aí que é top, tô gostando, tô indo aí por aí. E o assédio da torcida no dia a dia, porque daqui a pouco tu vai num shopping, tu vai no restaurante, a galera te identifica, pede foto, como é que tá essa relação também? É uma relação boa e no fundo a gente tem que desfrutar, porque a gente sabe também como é que é a pressão aqui no Brasil, quando as coisas não correm bem, é muito complicado, é muita pressão, volto a repetir, pelo um campeonato e pelo um clube grande que a gente joga, a gente sabe tanto que é pressão, e no fundo, quando as coisas correm bem e tá correndo bem, a gente tenta desfrutar e dar uma atenção máxima para os nossos torcedores, para as pessoas, para os fãs que gostam da gente, porque a gente sabe que no fundo o futebol é essa paixão, né? Vini, falando sobre torcida, né? O Dudu falou sobre assédio da torcida. A torcida te identifica como Vini da Pose. Eu queria saber de onde saiu a inspiração para essa comemoração. Sempre foi a tua comemoração, enfim. Fala um pouquinho sobre isso aí. Essa comemoração, ela desde o princípio, obviamente que a gente sabe que ela é do Mbappé, né? Só que ela... O Vini da Pose, a pose do Vini tem uma história engraçada que é de um canal do YouTube, Beatfoot. Lembro como se fosse hoje há 7 anos atrás, eu tava no Mônaco, algo assim, tava no Mônaco, e quando eu acordo eu recebo muita mensagem, faz a pose, e eu não conseguia entender, e mandaram um link desse canal, que era ele joga um FIFA, e o meu bonequinho do FIFA fez o gol e fez a pose. E começou essa pressão pra me fazer o gol e fazer a pose. E aí no Mônaco eu fiz o gol e fiz a pose. E todo mundo vinculou ali o Mônaco. O Mbappé tinha acabado de sair, tinha ido pro PSG, e começou tudo a vincular ali a pose do Mbappé. Só que aí o Mônaco abraçou a ideia e levou o rapaz do canal, levou pra Mônaco e fizeram ali
tudo ali, explicaram toda essa história. Sim, fizeram conteúdo em cima disso. E aí eu continuei fazendo gol e fazendo a pose, né? E aí quando eu chego no Benfica, eu falei, eu vou... Tá bom, já deu isso da pose. A pose é do Mbappé e tá feito. Só que quando eu chego na apresentação, mandaram eu girar e fazer a pose. Aí eu falei, então a pose é pra continuar. E fui artilheiro do campeonato com o Benfica. E a pose continua e tornou o vinho da pose. E todos nós estamos felizes com o vinho da pose e com a pose. E a pose é pra continuar. Vini, ainda sobre a questão de se adaptar bem a Porto Alegre, ao Grêmio, a gente falou muito sobre a questão dos centroavantes ao longo da história do clube, mas logo da tua chegada a gente comentou muito sobre como o Mano estava feliz com a tua chegada, perfil de centroavante. E o Filipão também, um pouco mais afastado do campo, mas também muito feliz. Eu queria te perguntar como é que foi essa adaptação ao estilo de jogo do técnico Mano Menezes, e se de alguma forma essa indefinição para 2026 te preocupa, porque a gente sabe que se o Mano, por um acaso, não ficar no clube, um outro técnico vai chegar e a gente não sabe sobre a característica dele. Como é que tu está avaliando toda essa situação, desde a tua chegada, o grande momento e o que pode vislumbrar para 2026? Sobre o Mano, desde a primeira conversa que a gente teve no Rio de Janeiro, foi muito fácil, né? A gente se entendeu muito bem. É um treinador que eu particularmente respeito muito por toda a história que tem a nível de clube brasileiro, de seleção brasileira. Eu costumo dizer que o Mano sabe muito sobre o Brasileirão. E o Vinícius vindo aqui, inexperiente a nível de Brasileirão, só cabe a ouvir a quem tem experiência. O Mano tem muita experiência nisso. Tenho estado muito feliz, não só fora de campo, com relação com ele, mas também dentro de campo. Tem me ajudado muito, taticamente e tudo, a jogar um campeonato que ele sabe muito bem, e estou muito feliz. Em relação a incertezas, né, a gente sabe que o futebol, trabalhar dentro dessas incertezas é um caminho sem volta, digamos assim. E digo isso mesmo em situações das eleições, já estamos ela resolvida, né, já temos o novo presidente, não cabe nem antes dessa situação de presidente estar resolvida, e agora situações de treinador para o futuro ou não está resolvido, não cabe a mim a trabalhar em cima disso, não faz sentido nenhum, a mim, aos companheiros e tudo. O nosso treinador hoje é o Mano, estamos trabalhando, como viemos trabalhando em cima disso, para deixar o Grêmio numa melhor posição de tabela, buscando coisas grandes, e estamos trabalhando para que a gente venha ter sucesso. Quando eu digo sucesso, jogadores, treinador que está, presidente hoje que está, que só muda pro ano que vem. Então a gente não trabalha nessas incertezas. O que a gente trabalha é com a certeza que é o Grêmio, que precisamos deixar no final do campeonato o Grêmio bem a nível de tabela, né? Obviamente que a gente não passa ao lado das coisas, das informações que vêm. A gente, ainda mais no mundo acessível que a gente tem hoje. Mas posso garantir e trazer essa certeza, nosso treinador hoje é o Mano, estamos muito felizes, estamos buscando emplacar resultados, obviamente que já estamos chegando no fim do campeonato, mas sempre trabalhamos e estamos trabalhando para que a gente deixe o Grêmio numa situação muito boa de tabela, para que a gente venha aí conseguir coisas grandes para o próximo ano. Bom, para encaminhar o encerramento, Vinícius, eu estava dando uma olhada nos números da tua carreira, e se a gente pegar os teus gols marcados e as assistências, tu tem uma média que chega muito perto de uma participação em gol por jogo. Dá 0,87 por jogo, para ter uma ideia. E no Grêmio, a tua média ela é superior até um gol por jogo. Se a gente pegar a minutagem, se a gente pegar os 13 jogos, são 10 gols até aqui. E a gente conversava antes da entrevista que o Suárez foi o único jogador que conseguiu fazer 10 gols em menos jogos, mas como no 13º jogo ele não fez gol, tu tem o mesmo número de jogos e gols que o Suárez teve nessa passagem. Fala um pouco também sobre aquilo que representou o Suárez para o Grêmio e saber que tu tá igualando um cara que chegou aqui e simplesmente, olha, mudou a história do Grêmio, né? Sim, a gente fica feliz de ter essas comparações com o Suárez, mas aqui eu já deixo bem claro que para chegar ao nível do Suárez tem que comer muito arroz com feijão. Isso eu nem paro para me analisar e tá em cima dessas coisas que o Suárez representa muito. E quando eu digo que representa muito
não só dentro de campo, mas também fora de campo, pela forma que trabalha, pela forma que é, né, como pessoa. As pessoas aqui do Grêmio, para além do desempenho dele dentro de campo, ficaram muito felizes da forma que ele é fora, pela grandeza que ele é, por aquilo que ele fez ao futebol e continua ainda fazendo, né? Então, assim, nunca vou me colocar nessa prateleira de estar aqui em comparações com o Soares. Obviamente, o que me deixa feliz é do pós-Soares, né? A gente está aí trazendo bons números para o clube, para a torcida, alegrando, né? Não só ele, mas a gente também. E fico feliz, de certa forma fico feliz, mas não me coloco nessa prateleira, né? É continuar trabalhando para que esses números venham cada vez mais crescer, porque esses números aí crescendo positivamente, eu vou estar feliz, o clube vai estar feliz, a torcida vai estar feliz e todo mundo vai estar feliz, e é o Grêmio que importa. Bom, Jory, Arruda, Vitória, que baita papo, né? Excelente. Que baita papo, olha, passou voando, a gente até passou do tempo que tinha combinado, mas muito conteúdo, né? Eu acho que é legal a gente conversar com o atleta e o atleta desenvolve, o atleta tem coisas para contar, para falar pro torcedor, que quer ouvir também, né? E o torcedor conhece um pouco melhor, assim, né? Numa conversa mais... Eu gosto de perguntar coisas mais de carreira e de vida, porque o campo a gente está vendo todo dia, está vendo que o trabalho está sendo bem feito, que os gols estão saindo, mas tem uma pessoa ali, né? Enfim, que tem uma história, uma bagagem toda, e eu acho que tu conseguiu traduzir, contar muito bem para a nossa audiência na rádio, no YouTube aqui. Cara, muito obrigado pela disponibilidade de nos atender aqui na Rádio Gaúcha e mais sucesso aí na carreira. Um abraço para vocês da Rádio Gaúcha, todos os ouvintes aí que falam sobre futebol e vivem sobre futebol. Um abraço grande, foi um prazer estar batendo um papo aí com vocês, tá bom?